O que leva a gente a se abalar estando num relacionamento por outra pessoa? Nossa Senhora. As nossas expectativas. Todas as nossas frustrações são porque a gente cria uma expectativa e ela não é atingida. Então, falando de relacionamento, todo relacionamento tem um acordo. Tá? Ainda que ele não seja dito. Por isso é que o diálogo é muito importante e toda terapia de casal a gente reforça na psicologia que a pessoa precisa ter diálogos, né? Eu não sou obrigada a conhecer a minha parceira, meu parceiro, se ele não se abre, se ela não se abre, né? Eu também posso perguntar, mas assim, é uma questão assim que os dois têm que dialogar. Né? O diálogo são duas pessoas, não tem como eu dialogar sozinho, né? Então, assim, eu preciso saber, conhecer a pessoa que eu tô me relacionando, qual que é o limite dessa pessoa, qual que é o meu limite. Principalmente, se eu não me conhecer, eu não consigo fazer esse diálogo. E é por isso que, geralmente, não tem esse diálogo. Porque eu não sei nem quais são os meus limites, como é que eu vou querer saber quais são os limites da minha parceira? Mas tem como a gente saber esses limites pré-estabelecidos? Pergunto do seguinte, assim, eu não sei, eu falo aqui que eu sou... Acho que traição é muito relativo, né? É isso, são quebras dos contratos, dos combinados estabelecidos com cada parceria. Então, né, o que é traição pra mim pode não ser pra você. É verdade. Né? Então, eu acho que isso já é uma coisa complexa, né? Mas eu falo, né? Eu acho que eu aceitaria. Mas eu só vou saber mesmo Sim. na hora que acontecer. Mari, isso é igual reação a assalto. Você fala, não vou reagir porque é perigoso. Mas quando acontece, é que você vai saber o que você vai fazer. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Vai pelo sim, pelo não, eu não sei. Mas se A princípio não perdoaria, se mas você tá fazendo terapia, você tá se dispondo a tantas informações suas que assim, você pode até não ter a certeza de como você reagiria. Mas quando a gente coloca essas simulações mentais e a gente começa a trabalhar várias situações que são parecidas, você já tem uma noção de como seria o seu comportamento. Você não foge muito da sua personalidade. Aí já é outra coisa. Caráter é uma coisa, personalidade é outra, né? Então tem pessoas que têm uma personalidade, né? A gente vai falar sobre os temperamentos, né? Os 4 temperamentos, sanguíneo, colérico, fleumático, melancólico, né? Por exemplo, que fazem parte da personalidade, né? São temperamentos, mas fazem parte, compõem, não são ainda a personalidade. A personalidade é muito mais complexa do que isso. Então, assim, a gente já tem uma noção de como eu reajo, o que eu sou capaz, o que eu não sou. Tem gente que tá mais pra chorar, pra explodir pra dentro do que pra fora, né? Então a gente vai percebendo isso. Tem os barraqueiros. E a questão de você também saber o que você quer pra sua vida. Qual é a imagem que eu quero passar, né? Então, assim, se eu sou traído hoje, por exemplo, antigamente, provavelmente o Marcelo de antigamente é um Marcelo mais imaturo, um Marcelo que não conhecia tanto de si mesmo, ele iria querer dar o troco sim. Mas hoje, eu falo assim, pô, isso diz muito mais da pessoa do que de mim. Por que eu vou querer ser igual a ela se é uma coisa que eu não gostei que ela fez? Eu vou me equiparar a ela? Não. Então, assim... É conhecimento. Hoje eu penso assim. Né? E te deixa muito melhor, né? Muito melhor. Diz mais sobre o outro que... Eu fico achando que isso... deixa eu ver se eu consigo me explicar, assim. Porque eu tenho uma concepção que, assim, eu prefiro que a pessoa seja leal comigo, né? Eu fiquei pensando se existe uma diferença entre lealdade, deslealdade e traição. Que eu não sei, na verdade. Então, se alguém souber aqui, a gente pode falar sobre isso. Eu acho que é uma diferença de lealdade pra fidelidade. Eu acho. Assim, você é fiel ali, aí você tem aquela coisa tácita ali de... E leal, você tá leal com o que você tá sentindo, com seus combinados, enfim. Porque eu fico pensando, né? Eu tive casos de amigas casadas e que estavam vivendo uma crise no relacionamento... E elas não estavam se relacionando com o marido, né? E isso assim, longos tempos. Mas se relacionavam fora. Não estavam se relacionando, primeiro, né? Tava achando ruim o relacionamento, mas não queria separar, então fica aquele nhe. E ficaram um tempo sem ter relação com a pessoa, só convivendo dentro de casa. E aí, arrumou um amante. As duas arrumaram um amante. E na hora da gente conversar, elas falavam por A mais B que os maridos não estavam atraindo... Como é que eu falo isso? Astraindo. Obrigada. Não estavam atraindo. E eu comecei a rir. Falei, tá bom. Entendi. Né? Você acha que você tem mais de um ano que você não transa com seu marido...
você realmente acha que ele tá ali pleno, alface na plantação, achando que não tá tudo bem. Então, assim, elas, se distraíssem e elas descobrissem e falassem comigo, eu ia falar, bem feito. Por que eu sou super a favor dessa traição? Não? Uai. Reparação? Reparação. O cara tá a pessoa tá 1 ano. E mesmo se elas não estivessem traindo, né? Se não fosse uma história muito bem amarrada, do tipo, você tá num relacionamento que você não se relaciona, mas você não se separa. Você não tem uma conversa e não então tá ruim, vamos separar, acabou, não. É covarde, porque aquela coisa velada, estranha, você tá traindo e bota a mão no fogo que o seu companheiro não tá. Uai, uma coisa errada aí, né? Eu acho que a gente pode falar também sobre o peso de ser traído. Porque, assim, muito embora eu tenha traído muitas pessoas, eu fiquei muito tempo marcada pelas traições que eu sofri, sabe? Eu, no meu primeiro relacionamento longo, né? Eu levei gai demais da conta que eu não passava nem da porta. Mas você ficava sabendo? Você ficava sabendo e continuava levando? Nossa, era muito amor. Eu achava assim, que eu ia morrer com aquela pessoa, né? Amor não. Outra coisa de aí. raiva, né? Aí o que eu considero? Eu era muito nova, eu tinha 19 anos, eu tinha pouco conhecimento de mim mesma, eu era emocionalmente muito dependente do meu antigo companheiro, então eu ficava sabendo porque a cidade onde eu morava era muito pequena, então as pessoas traziam pra mim que, fulano foi visto em tal lugar, e eu ficava pra morrer, gente, eu me sentia muito mal. Então, isso me atrapalhou nos meus outros relacionamentos, que eu fui traindo geral, porque eu tive medo de ser traída. E eu queria que você falasse, então, Marcelo, e eu quero também ouvir as experiências de vocês, que vocês não trouxeram. Eu já trouxe. Desse peso, sabe? Sim. Que a gente vai arrastando esse negócio pra vida. É uma corrente. É uma corrente. A gente arrasta essa corrente. Então, psicólogo nenhum gosta de falar das experiências pessoais, né? Mas vamos lá. Tem uma persona aí. Como diz... Tem um amigo? Como diz Tiririca, citando Tiririca, eu sou chifrudo, quem não é, né? Então, assim, dos meus 20 anos, 22, dos meus 22 anos pra cá, em 20 relacionamentos de namoro, 18 eu descobri traições. Nossa! Mas eu não fiquei traumatizado, eu acho que eu me senti muito mais um detetive, sabe? Tipo, eu me senti super bem de ter descoberto do que ficar traumatizado, assim. E eu sou muito assim, se eu tô namorando, eu já quero descobrir logo, eu já quero que a pessoa, ela dê uma como se diz, um escorregão rápido, porque eu já entendo que aquela pessoa não presta pra mim. Porque cada um sabe de si. O meu relacionamento é monogâmico. Eu não daria certo num relacionamento não monogâmico. Mas conheço várias pessoas que dão e tudo ótimo, né? Eu queria até dar conta, seria muito mais fácil. Mas infelizmente não é da minha personalidade, não consigo, né? Então assim... Marcelo, então como que você descobriu? Gente, tem pistas, né? Eu, por ser psicólogo, assim, a gente presta muita atenção na expressão corporal. O corpo fala o tempo inteiro,